'80 noites, 80 quintas-feiras, 80 noites tentando alegrar a sua casa, 80 noites tentando levar informação, 80 histórias contadas aqui, mais de 80 convidados, é claro, e 80 boa noites, boa noite, meu povo, como é que vocês estão? 80 B-Nights, e que alegria poder 80 quinta-feiras ter entrado na sua casa ou através do celular em qualquer lugar do mundo estar junto com vocês. E é claro, pela 80ª vez, é isso quase, Casca, né? 80ª vez, isso aí. Eu sou o Vini Bedin e ao meu lado ele, Cassiano Agostini. Se não fosse ele, não seria B-Night, com certeza não, o incomparável Casca. Boa noite, Casca. Mas eu não é 80, eu é 78, né? Que eu fiquei do teu lado aqui, que duas eu... É verdade, duas que eu me ausentei. escapou, né? Boa noite para todos vocês, é muita honra mesmo, muito prazer. 80 programas, 80 quintas-feiras, quase 2 anos, né? Estamos chegando bem próximos de 2 anos. E como a gente falou durante os últimos 5 B-Nights, o programa número 80 vai ser um programa icônico, Com certeza. um programa histórico. Então estamos cumprindo com o prometido e hoje um programa histórico. E hoje, Vini, desculpa, só Fica à para vontade, que eu não cara. posso deixar de citar, né? Por 79 quintas-feiras nós fizemos a alegria da sua quinta, né? E hoje, para comemorar esses 80, não seria exatamente a palavra, né? Mas para marcar esse 80º programa, contaremos uma história triste. É verdade, verdade. Diferente do que a gente costuma contar aqui, né? Porém, se é que é possível, contaremos uma história triste alegremente. De uma forma engraçada, de uma forma boa, de uma forma que Não, vai levar o não humor pra seria casa, exatamente né? engraçada, mas de uma forma feliz. Com certeza. Porque temos que, enfim, vamos Vamos começar lá, o programa lá. que todo mundo vai entender. O pessoal vai entender. Você que tá em casa e tá aí assistindo, será que tem alguém que assistiu 80 vezes o B-Night, Casca? Eu acho difícil, né? Eu acho difícil. As 80 vezes, eu acho, talvez minha mãe e meu pai, talvez. Eu não assisti 80, porque alguns eu dormi aqui ao vivo. É isso mesmo. Principalmente quando falaram sobre aquelas redes sociais, começaram a falar de rede social, eu Ah, encostei é aqui, verdade, eu tirei um teve cochilo. também, né? Daí, Teve também. Falou em Instagram, já sabe que eu não entendo nada, né? Então já peguei no sono. E não segue ninguém também, né? Não sigo ninguém. Mas vamos lá, Casca. O pessoal que tá em casa, eu vou fazer essa pergunta e quero que vocês deixem aqui nos comentários quantos B-Nights vocês assistiram. Desses 80, quantos vocês estiveram junto com a gente? Pode ser bem sincero, é o primeiro? Assistiu 2, 3 vezes só? Assistiu 10, 20? Assistiu os 80? Se arrisca aí a botar que assistiu os 80? A gente quer ver os comentários e depois eu vou ler esses comentários, tá bom? É claro também, já compartilha, porque hoje o B-Night sempre vale a pena, né? Mas hoje tá muito especial mesmo e a gente vai conhecer o nosso convidado, né, Casca? Com certeza absoluta. Quer dizer, o pessoal já conhece, com certeza também, né? Todo mundo conhece, só não sabe ainda, né? Ainda não pôde vê-lo, mas todo mundo conhece, obviamente, né? Mas hoje nós falaremos de uma pessoa ligada ao nosso convidado, além da história do nosso convidado, muito bem. que precisa ser contada. Com certeza, com certeza. Vamos lá. O nosso convidado de hoje, pessoal, não vai contar somente a história dele, como o Casca falou, tá? Ele que começou os seus estudos, mas decidiu pegar a sua mochila e simplesmente ficar por 9 meses fora do país. Ele que se formou em medicina com 24 anos, é médico e enfrentou o Covid bem de frente, tá? Ele é chefe do Comitê Epidemiológico Covid de Nova Prata. Ele que tem muita história pessoal para contar, mas se dedica também, inclusive está escrevendo um livro, né, para contar a história do seu pai. Com vocês, no sofazinho do B-Night, de número 80, sim, 80 vezes, Charles Wurzel. Boa noite, Charles, tudo bem? Boa noite, Vini, Casca, prazer enorme estar aqui no B-Night, primeira vez, e prazer enorme na 80ª vez estar aqui. Que incrível, que legal. Bom. A gente fica muito feliz, agradece por ter vindo até aqui e compartilhar não somente a sua história, como a gente falou na abertura, mas também compartilhar um pouquinho
da história do seu pai, tá escrevendo um livro sobre isso, a gente vai falar mais depois, com toda certeza. Mas, com certeza, a gente está muito feliz, né, Casca, nesse primeiro programa. Com certeza absoluta. Estamos muito felizes, nós que agradecemos de todo o coração mesmo pela sua boa vontade, e eu sei que é um assunto difícil, né? Mas é um assunto que tem que ser contado. Com certeza. Então, para começar, a gente quer conhecer um pouquinho mais do Charles, né? Charles, conta para nós um pouquinho como é que foi a tua infância e como é que era o convívio com os teus pais também. Certo. Bom, eu nasci em Porto Alegre, né? Tenho fazer 54 anos agora na segunda-feira. Dia 6, né? Dia Tá. 6. Casca, dá pra até, depois se prepara aí que tem que cantar os parabéns, né, Casca? Então já vamos lá agora, Vamos lá já. agora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Parabéns ao Charles, 54 anos, Sim, dia sim, 6 agora, então olha aí que presentão que ele tá dando pra nós, né, Casca? Claro. Pra ele talvez não tanto, mas pra Nem nós... nem sabíamos disso, né? Exatamente, Nem né? sabíamos o 80º Benite, uma história, né? E o aniversário. Então, chave de ouro, chave de ouro. Não, obrigado pela honra aí do parabéns, primeiro parabéns antecipado, né? E, na verdade, então, eu nasci em Porto Alegre, né? Meus pais, minha mãe ela é de Santa Maria, né? Meu pai é francês, e eles se conheceram em Porto Alegre, né? Meu pai era representante comercial e ele morava no Rio de Janeiro. Depois eu vou contar outra parte da história, né? Perfeito, perfeito. Mas meu pai morava no Rio de Janeiro, era representante comercial, e naquela época não existia, nem se sonhava com computadores, né? Ou pelo menos não com o que a gente tem hoje. E meu pai costumava vir, ele morava no Rio, mas fazia a região sul, ele vendia roupas. E aí então ele vinha para os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E um dia encontrou minha mãe num hotel em Porto Alegre. Minha mãe era professora e ela veio ver alguma coisa na Secretaria Estadual de Saúde, né? Ela veio de Santa Maria. Naquela época, tu saíres de Santa Maria para Porto Alegre, né? Embora não fosse em outro planeta, mas ao mesmo tempo já não era como é hoje. Acabaram se conhecendo nesse hotel em Porto Alegre, e aí começou daí meu pai teve que voltar para o Rio de Janeiro, e aí começou aquela troca de cartas, né? E claro, na família da minha mãe, que morava em Santa Maria, cidade do interior, tu namorar um carioca, né? Ainda mais um francês, um carioca, nossa, gerou uma situação, mas parece né? Puxa vida, mas é malandro, tu é aqui do interior e o cara de repente só quer se aproveitar de ti. Então teve que também vencer essa barreira, né? O meu pai também fazia as cidades aqui do interior, né? Então ia Pelotas, Santa Maria, Livramento, Uruguaiana, Porto Alegre, Caxias do Sul. E nessas idas a Santa Maria conseguia conversar com a minha mãe, tudo, né? E começou aquele namoro, né? Legal. Até que decidiram então casar e aí se estabelecer em Porto Alegre, né? Perfeito. Então, assim que tudo começou. Muito bom, muito Né? bom. A gente vai já conhecendo um pouquinho mais e como começou assim esse relacionamento, óbvio, depois veio quem a gente tá entrevistando, né, Casca? claro. Em algum momento ele Em veio. algum momento E eu já fiquei pensando, né, Vini? Eu fiquei pensando aqui já assim, bom, se hoje ainda é, né? Mas tu é filho de quem? Mas de que família tu é? Ah, olha Imagina só, né? Chegar pra conhecer uma moça de Santa Maria, né? Aí chega lá, mas tu é filho de quem? Imagina. Sim, Francês, né? Não, sim. Morando no Rio de Janeiro. Aí tu é filho de quem? Que sobrenome tu tem? E ainda vem com o sotaque com o Szinho do Carioca, Trabalha né? onde? Trabalha no quê? Então, só barreira, né? Com certeza. Foi osso duro, né? E aí, claro, a minha mãe também, os pais da minha mãe não eram vivos, e então ela morava com a irmã. Então, o que acontecia? Tinha aquela proteção, né? Mais então, ainda, né? mas quem é esse cara? Pô, mas olha só, tem tanta gente aqui em Santa Maria, tem tanto rapaz de boa família, né? Tu vai pegar... Toma cuidado. Toma cuidado, né? Ele veio só para se aproveitar de ti,
Mas no fim, né, Deu e tudo certo. deu tudo certo. E aí, então eu nasci em Porto Alegre, morava no bairro, inicialmente no centro, depois a gente foi morar no bairro Menino Deus. Então eu passei até os 9 anos de idade morando no Menino Deus. Minha irmã, tem uma irmã, ela é 2 anos mais nova do que eu, Andréia é o nome dela. E a minha irmã também, logo que nasceu, ela teve problema cardíaco e naquela época então se enfrentou uma barra um pouco difícil. Minha mãe teve que ir para São Paulo, porque não se fazia cateterismo cardíaco em crianças aqui no Rio Grande do Sul naquela época. Então, na época não existia nem o SUS, né? Não era nem o INSS, era o INPS naquela época. Perfeito. Então se pagava, naquela época, pagou uma viagem para minha mãe, para minha irmã, de avião para São Paulo, era 1970, e hotel, então foi assim, uma coisa muito bacana. Então minha irmã fez uma cirurgia grande para a época, e lá na Beneficência Portuguesa, e aí depois voltou, precisou fazer uma nova cirurgia com 5 anos e graças a Deus deu tudo certo. Então eu vivi basicamente no Menino Deus até os 9 anos de idade, e depois... Isso da sua irmã influenciou um pouquinho na sua escolha por ser médico? Não, até não, né, isso eu vou comentar depois, mas não influenciou não. Certo. Mas a pergunta é boa, assim. A gente acabou, aí, com 9 anos de idade, a gente foi morar no bairro Bonfim, né? Porque o meu pai tinha muitos clientes ali perto do Bonfim, no centro, né? Meu pai continuava sendo representante comercial. E aí, ali, então, no Bonfim era uma outra, né, era um bairro mais tradicional, várias famílias judaicas moravam ali. Então, os clubes, assim, os clubes sociais, que nem nós temos o Grêmio Pratense, tinha os clubes sociais judeus, né, judaicos lá. Então, a vida, vamos dizer assim, tinha mais coisas para fazer ali, né? E Tinha aí, mais identificação também. identificação, né? Eu me lembro que então, no primeiro tinha o Parque da Redenção muito perto da minha casa, então convivi bastante, vivia muito tempo no Parque da Redenção, jogava futebol, então vivi bastante lá, né? E estudei todo o meu primeiro grau no colégio, chamava Colégio Estadual Anne Frank, Perfeito. que era um colégio estadual muito bom e até bem progressista, assim, e eu achava interessante, porque no bairro ali no Bonfim, o colégio não, nós somos um país laico, né? A gente não tem uma religião preponderante, né? Mas eu me lembro que quando tinha aulas de educação religiosa lá no Anne Frank, a escola disponibilizava um educador para falar sobre judaísmo para quem era judeu, e nós éramos em 5, e para quem era, por exemplo, de outras religiões. Então eu tinha 2, 3 colegas que eu me lembro que eram espíritas, e então eles disponibilizavam uma pessoa para a época, assim, algo muito bacana, sabe? Então fiz todo o meu primeiro grau em um... Surpreendente se fosse hoje também. É. Né? Então eu imagino na época. Não, né? para a época, isso aí a gente está falando de 1979, 80, né? Muito bacana. E Agora, desculpa interromper, mas me chamou a atenção uma coisa. Posso estar falando uma bobagem, mas a escola disponibilizava o educador judeu, né? Isso. Mas o nome da escola é alemão. Anne Frank. A Anne Frank era bom, você já deve ter visto filme, livros da Anne Frank, né? Mas era a escola estadual de primeiro grau Anne Frank. Era uma escola muito boa, tradicional, assim, e bem progressista, sabe? E aí, quando acabou o primeiro grau, né, vamos para onde? Aí eu acabei indo para o colégio israelita, né, onde eu fiz o meu segundo grau. Particular, né, uma escola particular, é um pouco diferente o enfoque, né, é uma escola assim que tu não precisava usar uniforme, pelo menos no segundo grau, e então os professores eram bem mais assim, professores de cursinho, que faziam lá... ainda na escola, no primeiro grau, e eu achava bacana isso, assim, o professor entrava na sala, tu levantava, tu ficava de pé do lado da tua classe, aí o professor sentava, tu só podia sentar depois
tu sabe que, claro, talvez hoje não caiba nesse, né, na atual época, mas eu achava muito bacana aquilo, o Com respeito, certeza né? gerava muito respeito Isso. e ensinava respeito, né? Porque é óbvio que eu sou da opinião que o respeito se ensina em casa, né? E na escola se ensina a educação, só que com certeza É. tivemos boas pessoas por causa dessas Isso, práticas, né? isso aí. E aí a gente nunca podia chamar o professor assim, ô Casca, né? Professor, senhor, senhora, né? Muito Então a bom. gente, era só senhor e senhora, e eu achava muito bacana isso aí. E aí no Israelita já é né, uma escola particular, assim, então tu chama o Vini, Casca, né? Então tu chama o professor, né? Mas foi uma escola muito boa, assim, muito forte, né? Uma educação muito forte. E eu acabei fazendo o segundo grau lá. Como ela oferecia assim, um ensino muito forte, eu não necessitei fazer um cursinho pré-vestibular. Antes da gente entrar, eu gostaria de te pedir, doutor, algo que me chamou a atenção. Você estudou em escola pública, né? Uhum, Então, e depois foi para particular, né? Eu sei uhum. que não é muito o tema do nosso assunto de hoje, mas eu acho que é bem-vindo para quem está em casa também. Qual a maior diferença do ensino, assim? É claro que naquela época, ensinos diferentes, mas entre o estadual, né? Uhum. Algo que vem do governo, e uma escola particular, onde tem talvez um foco diferenciado. Qual era a maior diferença de ensino, assim, para Uhum. uma e a outra? Que você sentiu na sua época, é claro que cada um tem uma experiência, né? Sim, eu notei assim a escola estadual a Anne Frank era uma escola assim muito forte, né? Professores muito comprometidos, né? Mesmo professores assim, né, que se diz, é funcionário, não, funcionário público, e tal. Sim. Não, mas eram professores assim muito comprometidos. Eu me lembro bem, tinha uma professora de português. Então ela não deixava, assim, a gente tinha que falar sempre os tempos verbais corretos, mesmo em sala. Isso me marcou hoje, eu Legal. ainda tenho essa coisa assim eu me sinto envergonhado se eu não uso o tempo verbal certo, porque eu me lembro dela, a professora Muito. Aglaé. Né? Olha como o professor marca a É, vida de um aluno, eu, né? eu me Para a sinto vida inteira. envergonhado se eu não falo o tempo certo, assim, dela. Foi uma mensagem, né? Ela não deixava a gente escrever no livro, a gente tinha que copiar tudo para guardar o livro para a série seguinte, para quem não, Muito bom, né? muito bom. Mas assim, eu tinha na escola particular, pelo menos naquela época, a gente tinha um pouco mais de liberdade, assim, então, tipo, eu não, professor Vini, o senhor, né? Lá tu dizia Vini, né? O que, né? Isso não chega a ser liberdade, mas assim eram situações diferentes, Com né? certeza. O ensino da escola particular, assim, tanto que eu fiz a prova para entrar, eu era um aluno, eu diria assim, muito bom. Não era o melhor, mas assim, eu me considerava um aluno muito bom. Bom, eu zerei a prova para entrar no colégio israelita, zerei, né, português, inglês, tal, o grau de adiantamento que estava, né? Muito bem. Então, era a matéria que eles davam era um pouquinho diferente, né? Assim, era a mesma matéria, mas eles estavam um pouquinho além do que a gente estava vendo na escola pública. Desculpa, claro que a gente tem que. Cada um faça a sua interpretação, né? Mas ontem eu li uma matéria de que, e é preocupante, né? Que também não é o assunto do programa, mas como nós estamos nesse, eu acho interessante. Nós estamos criando gerações menos inteligentes. Eu li Sim. uma matéria ontem, Pela né? primeira vez, né? Gerações sempre evoluindo. É. Nessa última aqui, nós temos um declínio intelectual. Então, assim, cada um tire suas conclusões. Ninguém mais repete de ano, ninguém mais tem Muito disciplina bem. nenhuma. Não tem obrigação ficam pra na sala de nada. aula com o celular, cada um copia se É isso quer, né? Não, Sim. não tem mais aquela história de suspensão, chamar paz. Então, assim, cada um tire suas conclusões. Mas essa época aí tá explicado, né? É verdade. É, É verdade. e era assim, mas foi muito bom o primeiro grau, o segundo grau também, assim, tu tem uma outra visão, talvez também tu vai ficando mais velho, mais experiente, tu vai, né, uma outra visão. O colégio te oferece mais coisas, assim, aulas de inglês um pouco mais, né, assim, tudo um pouco mais profundo, né? Então eu não precisei fazer vestibular não precisei fazer, desculpe, cursinho, né? E então daí fiz o vestibular para medicina. Muitos me perguntam assim, aí entrando naquilo, mas como é que tu tem algum Por familiar quê? que é médico? É porque eu não tinha, eu fui o primeiro da família a ser médico.
E até eu tinha pensado, na época eu pensava assim, era o terceiro ano do segundo grau, daí eu pensava, será que eu vou fazer agronomia, oceanografia? Aí eu Olha não sei, só. mas aí um dia, mas assim, não levava muito a sério. E um dia, acordei, vou fazer medicina, né? Eu até pedi da sua irmã, porque às vezes é uma E isso, emoção que com gera, né? certeza, com E aí gera certeza. uma emoção lá na infância, que às vezes a gente nem nota, né? Claro. Mas não foi o caso. Não. Foi um dia acordei, vou fazer. E aí, claro, né? Tem que estudar bastante. O colégio era muito puxado, né? Como aqui nós temos colégios muito puxados também, assim, que tu tá no terceiro ano, mas tu tá fazendo o terceiro ano e também tá estudando. Então, fiz o vestibular, eu tinha 17 anos na época, passei, né, na Universidade Federal de primeira, sem cursinho. sem cursinho, né, estudei, né, às vezes eu converso com meus filhos, eu sempre digo assim, ó, eu não era o mais inteligente, mas eu duvido que tinha alguém que estudava mais, Muito bom, né, muito bom. pode estudar igual, mas assim, eu estudava muito, Sim, né, muito bom. e eu acho que a gente tem que saber assim, ó, o teu limite, né, então eu tinha colegas que o professor falava, eles já pegavam, né, então tinha que Precisava. compensar estudando, e estudava muito mesmo. Não tinha celular, não tinha computador, a minha diversão era jogar futebol, jogava futebol 3, 4 vezes por semana, jogava no clube judaico, tinha futebol, campeonatos citadinos de futebol de salão, eu jogava. Então, Jogava bem, doutor? jogava bem, sabe? Eu acho que eu jogava bem, sabe? Era que nem no estudo, assim, não era o melhor, mas era o mais esforçado. Mas eu jogava bem, tu sabe que eu fui fazer teste no Inter, com 14 anos eu fui fazer teste no Inter e passei na primeira peneira, Certo. aí depois me largaram para jogar com os juvenis do Inter, assim, e o treinador, eu me lembro, assim, o treinador entrou para dentro era no estádio dos Eucaliptos. O treinador deixou a gente jogando e entrou lá pra dentro, né? Daí, Comentamos no programa passado sobre o eucalipto. aí o cara, eu disse, qual é a posição que tu joga? Eu sou o ponteiro direito, eu gosto de jogar de atacante. Daí o cara disse, então tá, tu vai ser zagueiro. Deu, né? Eu era baixinho, ainda continuo baixinho, né? E, putz, né? Não deu outra. Daí, não, tu é esforçado, tu deu, tudo bem. Daí me deu tapinha nas costas e me ficar pra próxima, né? Quer saber de uma coisa? Talvez a gente se liga. Perderam um grande jogador. E aí, no mínimo, o pupilo do técnico fez 4 gols naquele jogo e foi contratado, velho. É isso aí. Aí eu fiquei indignado e fui estudar, fiz vestibular, passei de primeira. Né, passei na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas. Naquela época eram duas federais, tu podia optar pela URGS ou pela Fundação. Hoje é a UFSCA, né, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E então eu fiz ali, era 10, 15 minutos da minha casa, caminhando. Eu fui muito feliz porque a faculdade eu ia a pé, né? Então era muito perto de casa, foram 6 anos. E eu acabei, fiz o primeiro ano e aí com 20 anos de idade eu tranquei a faculdade. Eu ia te pedir qual foi a loucura, porque assim, o doutor disse que acordou um dia e decidiu fazer medicina, né? A gente percebeu que o doutor ele é daqueles que decide uma coisa e ninguém tira. Né? Pelo menos por esse começo foi essa impressão que a gente teve. Como é que decidiu não largar, né? Mas assim, vou pegar minha mochila e vou para outro país e vou ficar 9 meses fora, ou talvez nem sabia o tempo que ia ficar fora. Quando eu entrei na faculdade, a faculdade tinha mudado um pouco o currículo, porque para conseguir fazer mais tempo de estágio, que é o importante, assim, claro, a parte teórica de qualquer faculdade, a faculdade de medicina não é diferente, mas a parte prática é muito importante. Então, ela condensou em 4 anos a parte teórica e 2 anos eram de parte teórico-prática. E então eu já tinha decidido que eu iria, porque como eu entrei muito novo na faculdade, eu achei assim que eu ia me formar com 22, 23 anos, né? É muito novo, né? Então eu peguei e meu pai, minha mãe sempre me deram muita força, essa coisa de viajar, de conhecer outros lugares. A gente conversava muito em casa sobre isso, né? Até pelo fato do meu pai ser francês e de ter familiares, a gente ter familiares fora do país, familiares que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel.
Então a gente... Desculpa a pergunta, o senhor tem dupla cidadania? Tenho. Francesa? Francesa e brasileira, né? Maravilha. Isso. E aí eu consegui... Vai rolar francês hoje aqui também, Casca. Lembra que já rolou aqui no Verade, Já né? rolou. Acabar, o pior, essa aí eu vou ficar devendo. Né? Mas eu vou perguntar agora, então agora, só pra gente descontrair, que já estamos quase no final do primeiro bloco, o senhor sabe como é que pede cachaça em francês? Não. Assim. Bom. Mas tu sabe que eu já passei vergonha, porque claro, algumas frases, algumas coisas assim eu sei, mas não consigo manter um diálogo Certo. fluente, né? E aí eu fui viajar, né? Aí eu saí do Brasil, eu tinha os 2 passaportes, eu saí do Brasil, eu fui inicialmente para Inglaterra, onde a gente tem familiares, né? Aí eu peguei e saí do Brasil com passaporte brasileiro e rodei toda a Europa, fui para Israel, fui para o Egito, com o passaporte francês. E aí, depois, quando eu fui voltar, eu passei 9 meses fora, né? E aí, nesse tempo, eu fiquei, assim, praticamente, vivi mais tempo na Inglaterra e vivi bastante tempo em Israel, também no Egito, visitando, né? Eu pude conhecer vários lugares e naquele momento, claro, com um passaporte do mercado comum europeu, tu consegue trabalhar com maior facilidade, né? Então tem muitas pessoas aqui na cidade, na região que tem passaporte italiano, então te abre caminhos realmente, né? E naquela época tinha muito brasileiro querendo ir para lá e eles eram vários brasileiros assim, eles pegavam, deixavam no aeroporto, mandavam de volta. E então eu tive a felicidade de ir para lugares, fiquei no kibbutz, trabalhei na Inglaterra e realmente de mochila, né? E naquela época assim, meu pai me deu, ó, vou te dar isso de dinheiro e te dei a passagem, tu se vira. E realmente teve que me virar, né? E então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Quando tu viaja assim, tu nunca tá sozinho, né? Perfeito. Tu sempre viaja, tu pode até começar sozinho, mas tu vai encontrando pessoas ao longo do teu caminho. Que às vezes tem histórias parecidas. Isso, e te mudam assim, bah, olha, eu tô indo para tal lugar, mas bah, eu tô indo para tal lugar e lá tem isso. Então tu desvia tua rota, até porque tu também não, tu tá free, né? Tu tá sozinho, né? Então, e aí foi indo. E acabei indo para Israel, que já não era o principal plano, mas acabei por circunstâncias. Uma coisa assim, né? Eu só tinha estudado até aquele momento. Aí, de repente, bah, agora eu vou ter que trabalhar, tá acabando o dinheiro, eu vou ter que trabalhar. E aí, pá, tu não sabe fazer nada, né? Tu é só estudante profissional, tu não sabe fazer nada. Certo. Daí tu vai vendo, bah, trabalho aqui, trabalho ali, e aí chega numa hora, eu fiz uma ficha no McDonald's em Londres. Olha só. Daí eu quero trabalhar num lugar onde eu coma, né, para não gastar com comida, que é caro. E aí, quando eu fui lá no McDonald's, eles, bah, cara, olha, tu vai ganhar isso e tu pode comer o que tu quiser aqui do McDonald's. Eu pensei, bah, que legal. É aqui, né? Daí eu fiquei pensando, bah, mas a primeira semana vai ser legal. Mas e depois? Eu vou comer só hambúrguer, né? Bom, no dia assim que eu tinha O doutor até hoje não come mais hambúrguer. Não. Não vai mais pro McDonald's. Não. Bah, pior que eu não. Olha, cara, eu vou uma vez na vida, outra. E aí o que aconteceu? Me deram o uniforme do McDonald's, aquele chapéuzinho, tudo. E aí eu fui pra casa no final da tarde. Eu tava ficando na casa de um familiar nosso. E aí já tava um mês lá, né? Daí ele chegou pra mim assim e disse: vem cá, tu vai trabalhar onde? Eu falei: bah, vou trabalhar no McDonald's. Ele falou: cá, cara, isso aí não tem, né? Nada, não é. Mas Não assim, tem. ó, tu. Né, tu vai ele falou realmente, tu vai comer hambúrguer, tu vai ganhar quanto? Não, eles me prometeram isso. Não, isso não dá nada. Então faz assim, ó, e ele, naquela época não existia o euro ainda, né? Cada país tinha a sua moeda, né? Então ele viajava muito pela Europa, ele vendia casacos de pele, ele trabalhava com pele. Era um empresário bem sucedido na Inglaterra. Ainda bem, achei que vendia dólar, já não ia dar certo, né? Que outro programa aí, teve um convidado nosso no outro programa que foi passado a perna aí, né, Casca? Não, e ele juntou assim tudo de dinheiro que ele tinha em casa e disse: olha, eu vou te dar isso aqui, vou te comprar uma passagem, tu vai para Israel. Lá tem o fulano, Beltrano, Ciclano. E realmente, fui para lá, fiquei num kibbutz, passei 3 meses num kibbutz. O kibbutz é como se fosse assim é como se fosse um condomínio,
Só que, claro, só para dar a ideia de como é, né, assim, a disposição assim, das casas, varia, né, e os kibbutz têm sua vida própria, então tem pessoas que moram lá, e então tem um refeitório conjunto, mas cada um tem a sua casa, tu tem a sua cozinha, né, e o kibbutz onde eu ficava no meio para o sul de Israel, e ele trabalhava, assim, trabalhava com agricultura, né, com leite, vendia leite, assim, mas tudo muito moderno, sabe? Naquela época era tudo já por computador, então aí eu aprendi a andar de trator, aprendi a andar com aquelas, chamava de JVC, eram aquelas retroescavadeiras, né? Tu pegava comida pro gado, trabalhei com ordenha, trabalhei com aviário, né? Então no primeiro dia tu entra no aviário, cara, um cheiro, né? Pá, mas como é que eu vou trabalhar aqui, cara? Mas aí no terceiro, quarto dia tu já, né? Tu não sente mais nada, né? E trabalhava com trator, então foi muito bacana mesmo. Tu conhece muita gente. E de lá eu fui pro Egito, passei 3 meses no Egito tu vai conhecendo as pessoas e tu vai... Claro. E aí depois voltei e fui pra Inglaterra, onde fiquei trabalhando lá. E aí eu decidi, não. Agora eu vou voltar. Tá na hora, acabou a brincadeira, né? Vou voltar para trabalhar no McDonald's. Isso. No Brasil com mais experiência. Isso. E aí decidi voltar e para finalizar a faculdade, né? Sensacional. Doutor, a gente vai ouvir logo mais, um pouquinho mais essa história. E você aí de casa, sabe o que é o Holocausto? Ou também o que foi o Holocausto, né? Não somente o que é, né? Se você não sabe, fica aí porque a gente vai conversar um pouquinho. O doutor vai contar uma história aqui, você deve estar pensando que uma coisa tem a ver com a outra. Já já você vai saber. A gente vai para um breve intervalo e Casca, tem um Remember hoje? Temos. Continuamos então com a nossa jornada, né? Relembrando 80 Benights, 80 programas. TBT hoje de alguns dos programas memoráveis, outros nem tanto. Vamos lá, Vamos lá. A gente vai para um breve intervalo, já a gente está de volta. É isso, Casca. Olha quem chegou Olá, aqui. quem chegou? Olha quem chegou. O Bula. Peraí. Não. Nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo, Bula. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Nós acabamos de falar mal de ti aqui ao vivo. Acabamos de falar de ti, Bula. O cara é bonito ao vivo também, hein? Pode dar o microfone para ele. Tá, tudo Bula, bem, Bula, galera? Vem aqui, vem aqui. Bula, Um minuto. tudo vira bem. para lá, por Não, favor. Fica aí. Aqui, ó. Nós estamos Aí, ó. ao vivo. Isso vira aqui pra não lá, ó. existe mais, cara. Tudo bem, galera? Nós estávamos falando de ti agora há pouco. Ué? Falamos de ti. Hoje de tarde que nós falamos do Adamir, Sim, lembra? sim. Aí, ó. Fala Contei aí, que ó. você veio com o envelopinho lá para patrocinar, para colaborar, Isso para me aí, ajudar. E continua patrocinando. Sempre, Eu né, acho que Bula? isso aí não pode morrer nunca. Tudo bem, galera? Pode tirar a máscara, Bula. Aqui nós estamos tudo tá, vacinados. sim, sim. Ah, eu eu já também. tomei 4 doses só antes do programa. Quanto? 4 doses eu tomei Ah, antes de mim. uísque ou de... Pá. Hein, esse bonito aqui, cara, eu não conhecia essa Esse fera aí aqui. esse aí é assim. Mas ele vai casar, Só, sabia? só gel. Venga, coisa linda. É do Bassano, né? Esse aí Você, Bassani, Então tá. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Na Bedim nos perguntamos, o que você mais deseja para a sua família? O cuidado e a felicidade, e se vier acompanhado de comodidade, melhor ainda. Pensamos assim, tendo o cuidado de proporcionar o melhor em roupas, perfumes, calçados e toalhas. E agora, com o melhor ainda que faltava, e no conforto do seu lar. Você encontra todo o carinho por sua família no nosso novo site, bedimlojas.com.br. Acesse e confira. A loja para toda a família, agora a um clique de você.
Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Chegaram os novos planos promocionais Ádio Fibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. BFMS. Agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Alanzinho do Pagode! Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm over. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Voltamos com o B-Night, você relembrando junto com a gente o que foi, um pouquinho, é claro, do que foi esses 80 B-Nights que a gente levou toda quinta-feira aí pra sua casa, e a gente fica muito feliz, claro, de ter levado sempre muita alegria e com certeza boas histórias que ficam no decorrer da semana na cabeça das pessoas. Quantos aprendizados levados, né? Claro, pelo nosso convidado, né? Não por mim e pelo Casca, é óbvio, né? Mas... Quantos desaprendizados também? Quantos desaprendizados, daí sim, da nossa parte aqui, né? Nós criamos frases aqui, inclusive, desaprendizado, uma frase nova que a gente tá... Uma palavra nova que a gente tá... Com certeza, com certeza. Vamos lá, a gente tá voltando, tá falando aqui com o Dr. Charles, e agora ele vai me contar um pouquinho, ele tava contando a sua história, né? E ele pode seguir na história, na sua história, mas também depois eu vou querer saber, porque a gente comentou, o pessoal de casa ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Tá escrevendo um livro, sobre o que é esse livro? Conta um pouquinho para nós. Certo. Na verdade, essa ideia surgiu em 2012. O que aconteceu? Em 2012, a nossa família foi convidada para ir visitar a cidade de origem da família, né? Que é uma cidade na Alemanha, se chama Leipzig. Leipzig é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, o tamanho de Caxias do Sul, muito, assim, uma cidade universitária, industrial na Alemanha. Ela pertencia ao bloco comunista na época, antes de 89, e a prefeitura dessa cidade, todos os anos, faz uma reunião com as famílias que eram judaicas, de origem judaica, que eram originárias da cidade e que, por causa da guerra, acabaram desaparecendo ou imigrando para outros países. E a gente foi convidado, né, a família do meu pai, né, então foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente foi para lá em 2012 e lá a gente encontrou várias famílias, inclusive foram familiares nossos que moravam na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Israel, também foram convidados, porque todos eram originários dessa cidade. E aí a gente encontrou várias outras famílias e a ideia começou a surgir ali, era um embrião, né, de falar sobre a história da família, porque as histórias da família, em um dado momento, no início,
estávamos todos juntos lá, né? A família nasceu nessa cidade, ou começou lá uma boa parte dela, e começou ali. Eu comecei a juntar documentos a partir dali. Então, lá mesmo, naquela época, a gente foi em junho de 2012 para lá, e eu comecei a juntar documentos. Depois, mesmo depois de sair de lá, eu tinha contato com as pessoas de lá. Então, eu mantive conversação com essas pessoas, né? Tive a oportunidade também de ir em uma outra cidade que é perto de Leipzig, que é onde a família do pai do meu pai veio, né? Que é Chemnitz, que também pertencia ao antigo bloco soviético, né? E lá também conheci um historiador e mantenho contato com ele. Então ele me mandou material, talvez a gente vai ver em fotos, sobre a origem da família. E a partir daí fui juntando informações, eu conversava com praticamente todos os familiares que estavam no exterior. Quando eu estive viajando lá para Israel, eu conversei também com familiares nossos que imigraram para Israel na época, que era Palestina ainda, era um mandato britânico, né? Só se tornou Israel atualmente, depois de maio de 48, e lá eu tive contato com essas pessoas, eles me falaram as versões deles, né, de ter saído da Alemanha na época da guerra, ou antes da guerra, melhor dizendo. Então, e agora, né, em 2021, meu pai, eu conversava muito com meu pai sobre isso. Era um tema que às vezes ele ficava um pouco reticente de falar, mas assim, eu sabia bastante da história dele. E aí, com o falecimento dele, resolvi compilar e botar num livro, né? Perfeito. Eu já escrevi 3 capítulos, e como eu estava comentando antes, quando vai escrever um livro e que tu tá com fatos históricos, tu tem que pesquisar, né? Então tu tem que botar informações corretas, eventualmente até com a bibliografia, né, da onde tirou, e porque tem que ser verdadeiro. Tem fatos que só eu sei que é da família, mas tem fatos que tu tem que olhar dentro de um contexto, Com né? certeza. Então esse contexto tem que estar inserido e com informações corretas, né? Perfeito. E Desculpa, vai Vini. lá, Cássio, Não, fica à vontade. pode continuar, depois eu... Eu só ia pedir, não sei se talvez isso, se o editor tiver as fotos. É aí... exatamente o que eu ia dizer. Vai Para lá. contextualizar, para as pessoas que estão assistindo, para nós, né, para nós poder contextualizar. Então, por favor. Sim. Eu vou. Bom, esse aqui é o meu bisavô, né? Com a minha bisavó. A minha avó tá ali no colo do bisavô e o irmão dela. O meu bisavô, isso eu também fiquei sabendo, meu bisavô era um mestre em tratamento de peles. Peles que eu digo, peles de animais, né? Naquela época, a família toda, ela trabalhava com peles. Eram comerciantes de peles. Essa foto, provavelmente, assim, ó, a minha avó nasceu em 1910, então essa foto deve ser de 1912, né? E ele era um mestre, né? Ele tinha uma posição hierárquica, né? Eram todas as profissões, alfaiate, pedreiro, carpinteiros, eles eram em guildas. A guilda era um sindicato, ou tipo, né? E ele tinha uma posição elevada. O que aconteceu com ele? Essa foto mais ou menos era em 1912, ou talvez em 1911, ele foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. Isso aí era na Alemanha, em Leipzig. E aí, quando deu a Primeira Guerra Mundial, os judeus eram convocados, né, como qualquer cidadão alemão, né, mas geralmente eram colocados numa brigada e mandado para frente de batalha, né? Então, conversando com vários membros da família, ele foi mandado para frente russa e nunca voltou. E conta a família, né, que a minha avó sempre ficava na beira da janela, esperando os soldados voltar e que ele voltaria. E ele nunca voltou. Eu procurei informações, o sistema alemão, assim, de soldados que pereceram em guerras é organizado, mas eu nunca encontrei o nome dele lá, né? Então, a história que conta é que ele foi para a guerra, mas não voltou.
E eu mandei mensagens, e-mail, e nunca obtive uma informação de onde ele morreu, né? Que batalha? Em que batalha, né? participou? Mas foi na Primeira Guerra Mundial, né? Ele morreu como soldado alemão. E, Casca, olha só como a gente até tá vendo outras fotos aí, né? Mas como é a gente poder assistir em filmes, né? Isso que tem na sua família, né? De mulheres que amavam seus maridos e foram pra guerra, né? Primeira ou segunda, e nunca mais voltaram, mas sempre restou aquela esperança, não, daqui a pouco ele vem, né? Daqui a pouco ele vai chegar. E isso era várias pessoas falaram, a tua avó ficava, o nome dela era Sara Sophie. Então a Sophie sempre ficava na varanda esperando voltar e nunca voltou. Então ela praticamente criou, né, a minha avó e o irmão dela, né? E foi isso. E depois eles acabaram ficando em Leipzig, né? Continuaram nessa. E todos moravam muito perto, a família, né? E um dado interessante na família é que eles têm, às vezes, sobrenomes diferentes, né? Então, eram 5 irmãos, a minha avó tinha mais 4 irmãos, então 3 tinham um sobrenome e os outros 2 outro. Então, isso eu também eu fui atrás para saber por que acontecia isso. É que a cidade de Leipzig é muito perto da Polônia. Eles vieram de uma cidade da Polônia chamada Brod, que era a maior parte da população era judaica e trabalhava muito com comércio de peles. Então, talvez para facilitar, para germanizar, né, tornar alemão o sobrenome, eles trocavam. Certo. E aí eles se estabeleceram na Alemanha, né? Johnny, por favor, podemos continuar? Jeff, podemos continuar as fotos, por favor? Esse aí é o meu pai, né? Quando ele tinha provavelmente 1 ano por aí, aí já em Paris, tá? Então, eu botei essas fotos aí para mostrar que tinha uma vida comum, né? Assim, uma vida de um cidadão comum, né? Como é que eles foram para Paris? Os seus Isso. avós, então? Isso. O que aconteceu assim, pessoal? Aí entra a parte da história. A partir de 1920, começou a nascer o Partido Nacional Socialista na Alemanha. Era um partido muito pequeno, né? Teve eleições em 1920, eles tiveram pouca votação. Em 1924, a mesma coisa. Só que a Alemanha vivia um pós-guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, e era uma situação muito difícil. Em 1929 teve a queda da Bolsa de Valores, né? E existiu uma depressão assim, econômica muito grande na Alemanha. E nesse contexto começou a nascer o Partido Nacional Socialista, um partido nazista, né? E dentre as várias doutrinas ou vários, assim, vamos dizer assim, embasamentos do Partido Nazista tinha o antissemitismo, né? Ou seja, eles tinham uma doutrina que era contra os judeus. Naquela época, a Alemanha talvez fosse o país, assim, culturalmente mais o expoente assim na Europa, vários compositores, músicos, cientistas, e os judeus eram perfeitamente arraigados na comunidade alemã, como aqui os italianos são na comunidade, né, no Brasil, japoneses, alemães, os judeus estavam há séculos. Então existiam judeus médicos, ministros, generais, advogados, comerciantes. E quando o Partido Nazista sobe na Alemanha, ele começa a pregar, né, que várias coisas, né? Então, ódio aos judeus, que a culpa da perda da Primeira Guerra era por culpa dos judeus, que os judeus isso, que os judeus aquilo. E não só os judeus, mas também assim minorias, outras minorias, né? Homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência... assim, com qualquer tipo de deficiência física ou mental. Inclusive músicos. Sim, inclusive músicos, né? E comunistas, né? E então, os mais jovens, isso eu também colhi em depoimentos, e aí teve as leis de Nuremberg, né, que foram, que promoveram, assim, realmente, que judeu não podia casar com alemão, né, botaram várias situações em que não podia haver casamento consanguíneo, né, quem era casado tinha que se separar,
Então, uma série, até culminar com a retirada da nacionalidade alemã dos judeus. Então, é o mesmo que eu dizer assim, ó, os japoneses hoje no Brasil não são mais brasileiros. Eles, né, não têm mais pátria. A crise brasileira é devido aos É, japoneses. os japoneses. Então eu vou tirar, tô dando um exemplo aqui, né, mas poderia ser para qualquer, eu vou tirar a nacionalidade deles, né? Então foi feito isso, né? E o que acontece foi que mais ou menos nesse meio tempo, os jovens da família, e dentre eles a minha avó e meu avô, eles começaram a ver que as coisas não iam fluir bem para os judeus nos próximos anos. E todos os jovens, né, começaram a pensar em imigrar. Então, quando eu estive em Israel, conversei com uma prima irmã da minha avó, e ela disse, olha, eu vim para Israel, ela morava em outro kibbutz, eu vim para cá, e eu tentei levar meus pais, mas eles acharam que eu era louca. Como é que eu ia me meter num lugar que era pântano, tinha malária, né, cobras, e como é que tu vai para lá? Nós somos alemães, nunca vai acontecer nada conosco. E ela... Era o pensamento de muitos, né? Era o pensamento de muitos. No nosso país, né? E ela disse, eu fui, e foi a última vez que eu vi minha mãe e meu pai. E nessa época, meus avós imigraram em 1933, quando o partido nazista subiu ao poder, um pouquinho antes, eles imigraram para a França. Porque até então a França também tinha uma comunidade judaica muito grande, era um país livre, existia sempre um antissemitismo assim meio velado, mas imigraram para a França. O meu avô, ele era comerciante e trabalhava com comércio de sapatos. Então ele abriu uma loja, né, numa rua bem conhecida em Paris, ele era sapateiro, né, minha avó dona de casa, e acabou que eles se estabeleceram em Paris. Meu pai nasceu, eles foram em 33, meu pai nasceu em 31 de dezembro de 36, e eles estavam já se ambientando, né, a França. Então as fotos ali mostram, né, uma integração com a comunidade, né, vão no parque, vão no clube social, a família era religiosa, né, a família do meu avô era religiosa. Então, aí ainda fotos, né? Ela já não tem mais a figura do meu bisavô aí, simplesmente, né? A minha bisavó com a minha avó e com o irmão dela, né? E aí meu pai com o pai dele, isso aí num clube né, na França. E aí, então, o que acontece? Eles vivem bem até que começa a Segunda Guerra Mundial. Doutor, eu vou pedir, a gente já vai entrar nesse assunto, tenho certeza que todo mundo tá ansioso pra falar disso, né? Mas o Johnny ou a Duda, eu nunca sei, né, Casca? Algum dos dois tem um recado, então pode dar o seu recado aí, depois a gente volta pra continuar essa história. Tá todo mundo aí vidrado, escutando, né? Vamos lá. Qual é o seu tipo de namoro? É só uma ficada, namoro sério, noivado, casamento? Seja qual for o seu tipo de namoro, a loja Bedin tem o presente ideal. A data mais romântica do ano está chegando e a Bedin chega junto com as mais lindas novidades em calçados, confecções, roupas íntimas e perfumaria para você acertar no presente. De ficada ao casamento, o presente perfeito está na Bedin, desde 1986 em um relacionamento sério com você. É isso aí, existem vários tipos de namoros, né, Casca? Da ficada, o namoro, o casamento, o noivado, né? Mas todo mundo tem que dar presente no Dia dos Namorados. Então a Duda já deu a dica aí, tá bom? E a gente falou... Mas ela deu a dica, mas não deu o presente ainda, né? Não adianta ficar só na dica aí, hein, dona Duda? Não adianta dar um miguezinho depois lá, dei a dica. Não, tem que comprar o presente. Se bobear, ela já comprou, né, Casca? Já encomendou lá no site da Bedin, né? Se bobear, ela já pediu pro namorado dela o presente que ela quer que compre. Pode ser também, pode ser também. Mas vamos lá, a gente estava falando aqui de uma história, né? E óbvio que uma história que agora vai entrar, infelizmente, como o Casca disse, né? Algo que aconteceu, mas precisa ser contado, até para que não aconteça novamente também, né?
mas também teve uma história de amor nesse meio, né? Que foi, que relata o que aconteceu com muitas mulheres, né? A ida do seu marido para uma guerra e a esperança de que um dia voltaria, e isso nunca aconteceu, né? Pode continuar, doutor. A gente tá aqui vidrado, eu nem vou fazer Estávamos muita no pergunta. começo, então agora, a isso aí. partir desse momento, começa a Segunda Guerra Mundial. Isso. A Segunda Guerra Mundial começou dia 1º de setembro de 39, e então a parte jovem da família imigrou, né? Então, naquela época, uma boa parte foi para a Palestina. Na época era um mandato britânico, né? Era por enquanto, e aí os meus avós foram para a França ter uma vida normal, e a princípio ninguém imaginava que haveria uma guerra, né, naquela época, e foram para a França ter uma vida normal, tal. E aí estoura a guerra, e em 1940, se eu não me engano, a Alemanha invadiu a França, tá? E tomou a França. Foi uma guerra relativamente rápida, né? E ninguém imaginava isso. E, claro, quando a Alemanha invade a França, ela leva as ideias do Partido Nazista para os países conquistados. E dentre as várias, né, que os arianos, os alemães são superiores, e que os judeus e outras minorias eram inferiores. E isso começa também nesses países conquistados. Então, o meu avô, em maio de 1941, o meu avô foi preso, né, por ser judeu, foi preso e mandado para um campo de detenção. Existia, o pessoal já ouviu falar em campos de concentração. A gente faz o campo de concentração é um nome genérico, né? É uma instalação militar em que presos ficam ali, presos sejam políticos, né? Os mais variados. E existiam os campos de detenção e existiam os campos de extermínio, né? Os campos de detenção, né? Os campos de extermínio só existiam na Polônia. Os alemães não tinham campos de extermínio dentro da Alemanha, né? Os campos de extermínio eram 5, 6, eram na Polônia, sendo o mais famoso Auschwitz, né? E então meu avô foi preso em maio de 41, foi colocado num campo de detenção nos arredores de Paris, tá? E a minha avó, então meu pai, nesse momento a bisavó, a avó do meu pai, veio da Alemanha para morar com eles. Ela estava morando com ele quando ele nasceu em 36, porque o marido tinha morrido, né? E aí o meu avô é preso, e isso é em 41, em maio de 41. E aí, em julho de 42, ele ficou preso. O meu pai visitava ele, né? E isso aí em 41. E em 42, né? Em 16 de julho de 42, teve vamos dizer assim, foram 2 dias, 16 e 17 de julho, que os alemães capturaram vários judeus, né, por ordem do Partido Nazista, judeus na França, tá? E eles foram colocados num velódromo que tem, né, na França, um velódromo, uma pista de bicicleta, e eles foram mandados para dia 18, minha avó foi presa, e foi mandado para Auschwitz. Ela também ficou num campo de detenção uns dias e foi mandado para Auschwitz. Tanto a minha avó quanto o meu avô foram mandados para Auschwitz, né? O meu avô morreu de tifo, né? Tifo, para quem não sabe, é uma doença infecto-contagiosa, né? Que geralmente acontece em lugares onde não tem condições sanitárias, onde tem muita gente aglomerada, né? Ele acabou morrendo de tifo, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. E minha avó provavelmente morreu em câmara de gás, né? Porque não tem nenhum registro. E, né, dentro das fotos também tem os alemães mandavam os judeus em comboios de gado. Uma coisa importante que em 1941, 42 na verdade, início de 42, os alemães se reuniram, né, o Partido Nazista, para dar algo que se chamou a solução final. Né? A solução final é que até então os judeus estavam sendo mortos, porém assim, de forma muito lenta. Muito lenta, tá? Não era assim isso. Eles queriam
Até no começo, os nazistas não queriam matar os judeus. Eles queriam que os judeus saíssem, né, do país. Mas com a guerra, eles viram que isso estava sendo difícil. Então, eles chegaram à ideia de, então, exterminar. E, para isso, conceberam os campos de extermínio. Então, os judeus eram mandados em gado de todos os países da Europa que estavam conquistados, né, vagões de gado, e eram mandados. Eu tenho o papel onde meu avô foi mandado num comboio de número 6, minha avó no comboio de número 12. Os alemães eram muito metódicos, eles têm a lista, né? Isso eu consegui num museu em Israel, consegui num museu também sobre o Holocausto em Paris. E então meus avós simplesmente sumiram, né? A gente sabe, eles foram para Auschwitz. Aí, esse aqui é o atestado de óbito. Esse aí é o atestado de óbito, bem na parte superior esquerda. Ali é o campo de Terezin, campo de detenção de Terezin. O campo de Terezin é um campo muito famoso, ele é na República Tcheca, eu também tive a oportunidade de visitar, e a mãe do meu avô, ou seja, minha bisavó paterna, ela foi para lá, para esse campo, foi mandada para lá, da Alemanha para lá, né? E ela morreu, até tá escrito ali, morreu de falência cardíaca. Na verdade, as condições eram desumanas, né? Era uma senhora... Eu consigo enxergar daqui, é 23/9/1942. Isso, ela morreu nesse dia, né? Depois, olhando assim com calma, ela foi falência cardíaca, né? Esse aí é a certidão de casamento do meu bisavô com a minha bisavó, em 1909, tá? Aí o nome do meu avô é Salomon Zuer, e a minha avó é a minha bisavó, desculpe, Sara Zuravel, né? Então, e aí, essa aí né? E aí, então, esse aí, os alemães, eles botavam até lá em cima, bem em cima, parece SS, né? Isso, os alemães, eles botavam ali, até tá escrito Auschwitz, né? Então, eles escrevem em alemão, que no dia 29 de 7/42, às 8h55, o transporte saiu de Drancy em direção a Auschwitz, exatamente as horas onde paravam, tudo, né? E aí, depois, até o horário da chegada lá em Auschwitz. Em Auschwitz, eles eram encaminhados ou para barracões ou já direto para a câmara de gás. Tem um número lá embaixo, ó. 1.000 judeus. 1.000 judeus. Aí depois, eu acho que talvez na próxima foto tenha a lista com o nome deles, né? Aí aparece o nome da minha avó, Herta Wurzel, 10/1/1910, nasceu em Leipzig, de origem polonesa. Por que ela nasceu na Alemanha, mas ele era polonesa? Por quê? Porque os alemães tiraram a cidadania alemã. E a cidadania dela, a segunda cidadania, era polonesa. E aí o endereço onde ela morava, 61 Boulevard Mortier, em Paris. Mas essa é a lista que os alemães faziam, todas essas pessoas, né? Aí é do meu avô, né? Elias Wurzel, né? Nasceu ali, eu grifei em amarelo, né? 29/1/1905. 1903. Nasceu em Skol. Skol é uma cidade na Ucrânia, mas que pertencia à Polônia na época. Cordonnier é sapateiro em francês, né? E Paris, nasceu em Paris. Então essa, né, era o comboio de número 12. Ali está escrito Drancy 12, era um comboio de número 12. E ali embaixo Frankreich, Frankreich é a França em alemão, né? Então isso é documento original, claro, é xerocado, né? Aí a certidão de nascimento do meu pai, essa é a assinatura do meu avô, Elias Wurzel, aí o meu nome também vem daí. Então ali diz a certidão de nascimento do meu pai, né? Diz no dia 31 de dezembro de 1936, né? Nasceu filho de Elias Wurzel e Herta Zuer, né? Então o meu pai conseguiu isso quando foi a Paris, conseguiu essa acte de naissance, que é a certidão de nascimento em francês, né? Cópia integral, tá? E esse documento, ele é um documento, se vocês vão ver ali na parte de baixo, está escrito Madame Sarah Zuer. O que aconteceu? Quando os pais, né, meus avós foram levados para campo de concentração, só sobrou o meu pai e a avó dele.
A avó dele, ela era baixinha e muito pesada. E um dia os alemães fizeram uma batida no prédio onde eles moravam, que eles só estavam morando os dois, e para levar ela, eles estavam prendendo judeus. E geralmente, o que acontecia? Era ou por denúncia, né? E muitas vezes, assim, se tu soubesse que um judeu morava no prédio e tu não fizesse a denúncia, tu era, mesmo sendo cristão, tu era levado. Até né? se tentava segurar escondido Isso. dentro de casa. tudo. Mas se eles descobrissem, tu era morto, tu e tua família. Então, o meu pai sempre me contou que os alemães chegaram no apartamento deles, a minha avó era muito pesada e botou ele dentro de um baú e sentou em cima. E eles disseram, olha, o caminhão tá cheio de judeus. A senhora fica aqui que nós vamos vir buscar a senhora. Na segunda, né? Na segunda. Mas óbvio, eu não sei como é que era esse chamado. Era na boa com alguma promessa ou já se sabia o que ia acontecer no final? Não, eles normalmente assim, o que eles diziam, né, que eles iam presos, iam ficar detidos, né, não diziam que ia morrer, mas todo mundo sabia, né? Para averiguações. Isso. Eu até trouxe aqui, tem a foto, mas deixamos para o próximo bloco. Vocês querem saber o que tem aqui? Isso sim é um documento mais do que os documentos, é um documento histórico. Isso sim. Então, aguardem. Próximo bloco. A gente vai para um breve intervalinho, pessoal. A gente volta para entrar no último bloco. Eu tenho certeza que você está vidrado. Inclusive, alguns comentários aqui eu leio na volta, tá? Leio na volta. E hoje o programa vai um pouquinho até mais tarde. Você já prepara a sua água aí, porque realmente vale a pena. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais do que aconteceu com quem não viveu na pele, mas teve a sua família, né? Tão próximos, né? Porque um avô, o pai, passando quase por isso também, né? Então é muito próximo mesmo, tá? Fica por aí, já a gente tá de volta e agora a gente relembra mais alguns B-Nights. Hoje é o programa 80 B-Nights, 80 quinta-feiras junto com você. Já a gente volta. Querida amiga, por que você não me escutou? Eu te avisei que havia outra em sua vida. Apaixonados, de mãos dadas passeando, eu acreditei enquanto ele só mentia. Não sofras mais, ele não merece teu coração que estava entregado a oferecer teu amor. Sem um motivo ele te desprezou. Diga por quê, se eu daria minha vida por ele. Não chore mais, ele não quis saber, nem valorizar teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor. Mas só o tempo acalmará essa dor, que encontrará a ilusão que perdeu, você sabe bem. E diga o porquê, se eu daria minha vida por ele. Não chore mais, ele não quis saber, nem valorizar teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor. Mas só o tempo acalmará essa dor, que encontrará a ilusão que perdeu, você sabe bem que ele nunca te amou. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Na Bedim nos perguntamos, o que você mais deseja para a sua família? O cuidado e a felicidade, e se vier acompanhado de comodidade, melhor ainda. Pensamos assim, tendo o cuidado de proporcionar o melhor em roupas, perfumes, calçados e toalhas. E agora, com o melhor ainda que faltava, e no conforto do seu lar. Você encontra todo o carinho por sua família no nosso novo site,
vidinlojas.com.br. Acesse e confira. A loja para toda a família, agora a um clique de você. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. E o Senhor sempre ouve o seu povo aclamar. Por isso grite e exalte com louvor sem cessar, pois tudo coopera ao bem daquele que crê em ti. Pois tudo coopera ao bem daquele que crê em ti. Pois tudo coopera ao bem. Então diz que tá cansada de falar que a felicidade é sentir a sua presença sempre aqui. Então diz que tá cansada de falar que a felicidade é sentir a sua presença sempre aqui. Então diz que tá com saudade de falar que a felicidade é sentir a sua presença sempre aqui. Voltamos com o Benite. Você que tá aí em casa relembrou algumas vezes que o pessoal tava aqui, o câmera tá aí, eu até engasgo, porque é tanto Benite, né, Casca? Tantas pessoas, tantas histórias, né? E nesse 80 aqui, a gente com chave de ouro aí, contando uma história realmente que eu tenho certeza que muitas pessoas que conheciam o doutor talvez não soubessem dessa história tão a fundo, tá? Inclusive vou ler alguns comentários aqui e bem rapidinho. Deve ter um monte, né? Deve ter um monte, com certeza. A Isabel Cassol Gonzato aqui, Dr. Charles, um grande e abençoado ser humano e ótimo profissional. Que bom saber um pouco da sua experiência de vida. Abraço a todos aí. Obrigado por estar acompanhando aí, por esse recado, né? Luciano Paim, excelente, Dr. Charles. Antônio Strapazon, boa noite, estou na área. Abraço, Antoninho. Leonardo Bock, eu acho que é isso. Bock. Leonardo Bock. Ótimo programa, parabéns, Charles. Tem também o Marcelo Mesomo, grande abraço ao Dr. Charles, ser humano incrível, né? Vamos ver mais comentários aqui. A Eliane Dalpozo sempre falava pra ele: seu Charles Wurzel, você tem que escrever um livro sobre tua vida, linda história de vida. Olha aí. Legal, sensacional. Hilda Paludo, conheci o campo de concentração de Auschwitz, experiência pra nunca mais esquecer. Né? Hilda Paludo falando um pouquinho nesse comentário e a gente vai ouvir mais, né? Isso que a gente quer, né, Casca? Eu só queria dizer, desculpa, antes da gente continuar, porque são duas coisas que são importantes, né? Eu falei isso fora do ar e eu preciso registrar no ar porque eu acho muito importante. Nós não estamos aqui, né, para comemorar uma história. Nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo.
mas jamais nós poderemos esquecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porque o dia em que esquecermos o que aconteceu, vai acontecer de novo. Muito bem. Então, Auschwitz não é um lugar dos melhores para se conhecer, mas todo mundo deveria visitar. Porque aí vai ter é fácil tu assistir um documentário comendo pipoca na sua sala, no seu ar-condicionado. Mas ir lá e ver pessoalmente o que aconteceu, eu duvido que alguém tenha coragem de falar alguma coisa contra. É verdade. Né? Enfim, o Holocausto, né? E inclusive, agora, né? Daqui a pouco o doutor já fala, tenho certeza que o pessoal de casa está ansioso, né? Para de falar, Vini, para de falar, Casca, deixa o doutor falar. Mas assim, a gente precisa dizer como hoje ouvir isso parece dizer, aconteceu isso mesmo, né? Dá aquele negócio, não faz sentido nenhum. Como assim os judeus é alguém inferior, né? Como assim minorias e serem inferiores? Não faz sentido nenhum e a gente fica assim, como assim, né? Nunca mais isso vai acontecer, mas... como o Casca disse, né? Não pode ser esquecido porque sim, pode acontecer novamente se por algum acaso a gente começar a achar que algumas coisas que começam a acontecer a gente achar que são normais, né? Inclusive hoje não dá para esquecer que estamos em guerra, né? Exatamente, em guerra. Exatamente. Isso né? pode estar acontecendo de novo sem que a gente saiba. Quando a gente achar que isso ia acontecer, né, em 2022, né, que isso iria acontecer, não sabíamos, né? Inclusive já para entrar no assunto, né, o doutor me corrige se estiver errado, holocausto é a junção de duas palavras que é totalmente queimado, o significado é mais ou menos isso, né? E nesse sentido, depois que começou a ser usado pro holocausto para o que aconteceu, né? Mas tinham outras coisas, então... que loucura saber que aconteceu algo assim e tem pessoas próximas com familiares que passaram por isso, né? Sentiram realmente na pele, né? Com certeza... É assim, se pra nós é chocante, eu imagino pro doutor o quanto é relembrar e ver fatos e dizer, pô, é minha avó, né? Pô, é minha bisavó aí, é sangue do meu sangue que viveu isso, enfrentou isso, poderia ser eu. Sim. E, bom, e aí então, eu estava comentando que o meu pai, então, a partir daquele dia que ele foi escondido pela minha avó, os dois, a minha bisavó, desculpe, né? A minha bisavó, a avó do meu pai, ela pegou o meu pai e, junto com a guerra, o que aconteceu? Ela teve que alugar um quarto da casa para alguma pessoa. E tinha um jovem nessa época que veio do interior da França, era cristão, e morava lá. E ele presenciou isso e ele disse, olha, ele já estava, vamos dizer assim, há algum tempo lá convivendo com eles, disse, olha, eu conheço aqui o vizinho, e o vizinho tem uma família no interior da França, né? Então, o que aconteceu? A minha bisavó, desculpe, deu o meu pai para essa família, e essa família levou ele no interior da França, numa cidade pequena, e deixou ele com uma família cristã. Né? Desculpa, só pra gente contextualizar, que idade ele tinha nessa época? Ele tinha nessa época, ele nasceu em 36, ele tinha 6 para 7 anos. Certo. 6 para 7 anos. E aí ele foi levado para essa família cristã no interior da França, e meu pai começou a conviver com essa família. Então meu pai me falava, né, que ele dizia, eu me lembrava muito bem, todos os domingos a gente ia na feira, e o senhor que me cuidava, ele botava sapatos para vender, botava peças para vender. Então meu pai começou a conviver com aquela família cristã, né? E aí, depois de um tempo, ele teve que sair daquela família e foi colocado num orfanato de crianças judias, no interior da França. Muito provavelmente perto de Lyon. Tá? Até tem um filme francês que se chama Adieu les enfants, né, que trata disso. Então existiam vários orfanatos pelo interior da França de crianças judias. Meu pai que também me contava que então lá eles brincavam e ele lembra de receber doces de famílias judias americanas, porque a guerra os Estados Unidos ainda não tinham entrado em guerra. Né? Então chegavam chocolates, doces, roupas vindo dos Estados Unidos, né? E ele me comentava que muitas vezes os alemães iam dar uma batida lá e as crianças judias, alguém avisava eles, as crianças iam para a floresta,
né? Ficavam escondidos na floresta durante todo o dia e quando os alemães iam embora, eles voltavam. Meu pai acabou depois retornando para essa família, né? E com o final da guerra, a minha bisavó, ela durante toda a guerra, ela passou escondida. Ela dormia, passava o dia na rua, né? Andando pela rua, e ela de noite arranjava um lugar para dormir em Paris, enquanto meu pai estava no interior, porque ela não podia ficar com meu pai, porque era muito perigoso para ambos, né? E aí, com o final da guerra, ela acabou indo buscar meu pai com essa família, que estava com a família cristã novamente. E meu pai não queria ir, não queria sair dessa família, porque essa família, vamos dizer, acolheu ele, né? Então ele me fala que foi muito difícil para ele, foi uma segunda perda sair dessa família, né? Então, a minha avó pegou ele e em 1936, né, uma tia do meu pai, ela era irmã do meu avô, ela tinha imigrado para o Brasil, porque também sabia que, né, por causa do Partido Nazista, ela tinha imigrado para o Brasil e estava morando no Rio de Janeiro, ela e o marido. O marido, também judeu, ele era campeão de boxe na Alemanha, tinha vários troféus, né? Então, só para mostrar o quanto os judeus eram arraigados na comunidade, né? E ele foi cortado dos campeonatos, tudo. E aí ele trabalhava com moda, assim, com uma fábrica de roupas, e eles imigraram para o Rio de Janeiro. Então, com o final da guerra, a minha avó disse, vou te levar para o Rio de Janeiro, vamos morar no Rio de Janeiro. Ela vendeu tudo que tinha, na verdade já não tinha mais quase nada. O apartamento que eles tinham em Paris, né, teve que ser praticamente vendido a preço de nada, tinha prataria, louças, teve que vender o suficiente para pegar esse dinheiro e ir para o Rio de Janeiro. Então ela trouxe meu pai para o Rio de Janeiro, onde a tia dele morava. Casualmente o marido da tia do meu pai também era um parente do meu pai, por outro lado. Aquelas coisas de casamentos, né, entre famílias, que também acontece aqui. E acontecia, pelo menos. E então o meu pai ficou no Rio de Janeiro e a minha bisavó ficou com meu pai lá no Rio de Janeiro, morando junto durante 2 anos. Só que ela não se acostumou com o clima do Rio de Janeiro, do Brasil, e acabou voltando, então, aí para Israel. Foi morar em Israel ela e deixou meu pai com a tia. Ela acabou morrendo anos depois em Israel, onde tinha alguns membros da família que cuidavam dela lá também. Agora, eu imagino o seu pai, né? Primeiro ele tem que deixar a mãe, sem saber se ela poderia viver ou não, né? Aí vai para uma família, quando se adapta com a família, tem que deixar a família para voltar com a mãe, né? Não, para ir pro orfanato. Sim, sim. Né? Aí vai pro orfanato, tem que ficar indo e voltando, floresta e... Isso. E aí, meu pai começa, então, a viver no Rio de Janeiro, né? Meu pai é francês, ele até agora, né? Meu pai sempre teve um acento, porque o que acontece? Os judeus na Alemanha falavam um Yiddish. O Yiddish é uma mistura de alemão, polonês e hebraico. Né? É como se o pessoal fala que o vêneto, o dialeto vêneto. Os judeus na Europa, né, falavam o Yiddish, só que era assim, muito mais difundido. Então, livros, música, cinema, né, tudo em Yiddish. E por consequência entregava eles, né? Isso. Por consequência já dava para identificar no sotaque, né? Isso aí. Então eles acabavam conversando, né, em Yiddish e o meu pai então tinha o sotaque muito carregado até agora. Né, os últimos, né, sempre teve o sotaque carregado do francês, misturado com carioca, porque ele morou muito tempo no Rio de Janeiro, até vir para o Rio Grande do Sul, e acabou fazendo a vida dele lá no Rio de Janeiro, trabalhou com uma família, essa tia e esse tio dele que vieram para o Rio de Janeiro, esse tio também trabalhava com pele, porque era uma característica da família trabalhar com pele, né? E aí ele acabou trabalhando com o tio dele, depois arranjou outro emprego tudo com comércio, né? Então, e aí, claro, se fez acabou vindo para o Rio Grande do Sul, e aí foi aquele começo da história, né? Mas eles tiveram, então teve a ideia ver eles tinham que usar, então aqui posso mostrar agora. Com certeza. Isso aqui, os judeus em todos os países. Desculpem, isso é o mais próximo
que nós já chegamos da Segunda Guerra Mundial. De algum objeto real da Segunda Guerra Mundial. Os judeus, em todos os países que eram dominados pelos alemães, eles tinham que ser distinguidos da população, né? E o que os alemães fizeram? Eles colocavam uma estrela de Davi, né? E todos os países, os judeus tinham que andar com aquilo, né? Ele era costurado ou colocado um grampo, né? Então, o meu pai sempre guardou a estrela dele, que ele tinha que carregar, né? Usar quando ele era... judeu. Tá escrito juif, significa judeu em francês. Então, ele tinha que usar, né? Na roupa, né? Não podia. O crime era a morte se tu era descoberto que tu era judeu e não estava usando, tá? E aí, então, ele tinha que usar isso aqui. Ele trouxe daquela época, sempre carregou junto, trouxe, né? Então, ele é um pano costurado, né? Eles eram costurados e depois ele tinha que botar com uma joaninha, um alfinete na roupa, né? Inclusive, nós temos, desculpa, Johnny, nós temos uma foto, isso, então, que exemplifica, que dá para mostrar os detalhes. Aí, ó. Isso. Dá para mostrar bem de perto. Essa é a original que meu pai usava, né? E então a gente costuma ver nos filmes, essa é a que ele usava, que eu tenho aqui na mão, né? Essa é uma carta que o meu pai, tinha uma tia que veio para o Rio de Janeiro e tinha uma tia também, que era a tia mais velha, que foi morar na Polônia, saiu da Alemanha. E até essa carta está datada de 23 de setembro de 1940, foi a última carta, a última comunicação dela com a irmã, porque depois os alemães invadiram já tinham invadido a Polônia e eles acabaram desaparecendo, nunca mais teve notícias deles, né? Não aparece nenhum registro. Essa é uma pintura que o meu pai, que a minha avó pintou, ela pintou ele com ela, né? Isso ela pintou no campo de detenção ao redor de Paris. Ela mesmo pintou? Ela pintou. Né? Como não era um campo de extermínio, eles podiam fazer algumas, né? E aqui existe um projeto na Alemanha, já faz alguns anos, em que na frente no local onde moravam os judeus e desapareceram a família, é colocado tipo um tijolinho dourado com um nome, né? Então tá escrito Clara Wurzel. Clara Wurzel era a minha bisavó por parte de pai, essa que morreu na República Tcheca, né? Elias Wurzel, que é o meu avô, e Herta Wurzel, que é minha avó. Aí mostra a data de nascimento, a data que foi deportada e a data em que morreu, né? E o local, tá escrito em alemão. Então isso aí tem na frente da casa onde eles moravam, em Chemnitz, na Alemanha, né? Então, isso é um projeto que existe há alguns anos, a gente foi contatado, eu pedi para colocarem, né? Então... É um documento eterno esse. É um documento eterno, que fica é um paralelepípedo, né? Que fica na frente da casa. Isso existe por toda a Alemanha, inclusive fora da Alemanha, tá? Então... Inclusive uma coisa que tem que ser frisada, que é o seguinte, os alemães, eles evitam falar sobre o assunto até hoje, né? Sim. Os alemães, quando se toca principalmente o nome Hitler, né? É como o Harry Potter, né? É o que não se deve nomear, né? Parece aquela história uma entidade ruim, algum mal que não dá nem para tocar no nome, né? Então as pessoas nem falam sobre o assunto. E infelizmente assim não foi só os meus avós, né? Foram 6 milhões, talvez mais, de judeus e muito mais de outras, né? O número de mortos da Segunda Guerra Mundial chega a 40, 50 milhões, talvez mais, mas outras pessoas da família também. Então, primos do meu pai, tias do meu pai que moravam na Alemanha, que não quiseram sair, eles acabaram morrendo, né? E nós temos parentes, os que sobreviveram eram crianças que foram trocados. Quando a gente vê aqueles filmes do Schindler,
e tiveram outros personagens assim que facilitaram e libertaram judeus. Então, nós temos 4 familiares, que agora, inclusive, eles já faleceram todos por idade. Eles foram num trem de crianças judias que saiu da Alemanha e foi para a Inglaterra. Então, eles saíram com 13, 14 anos da Alemanha, foram trocados, né? E perderam os pais também durante a guerra, e eles conseguiram escapar tem o Raul Wallenberg também, que fez, né, conseguiu passaporte para essas crianças, né? E eles acabaram indo para a Inglaterra. E da Inglaterra, muitos imigraram para os Estados Unidos, alguns foram para Israel, e alguns ficaram, né, na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de conhecer todos eles. Mas os mais antigos, os mais velhos, não quiseram sair e acabaram, quem não saiu acabou falecendo, né? Uma pergunta só que ficou no ar. Por favor, Vinícius, tu me permite? Fica à vontade, Cássio. Alguém da família quis voltar para a Alemanha? Ou quis morar lá mais alguma vez? Não, ninguém. Ninguém da Alemanha, porque o que aconteceu? Com a guerra, os judeus da família, né, a família se dispersou. Quem não morreu se dispersou. Certo. E todo mundo fez sua vida. Meu pai fez a vida aqui no Brasil, né? A tia do meu pai também fez a vida aqui no Brasil. Mas ele próprio chegou a voltar? Sim, a gente voltou para a Alemanha, né? A gente voltou para a Alemanha, mas assim só para visitar. Eu já tive a oportunidade de voltar mais 2 vezes para a Alemanha. Já fui para campo de Dachau, que é um campo também de detenção, né? Já fui para a República Tcheca, mas eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Auschwitz, né? Já estive perto, mas não tive a oportunidade. Mas, assim, ninguém quis voltar para a Alemanha. E a Alemanha facilita. Hoje não existem mais judeus. Existem, sim, judeus alemães, mas a população é muito pequena. Quem está morando na Alemanha agora, assim, a nova comunidade judaica na Alemanha são judeus poloneses, judeus russos que vieram morar, né, com a abertura queda do Muro de Berlim. Eles vieram morar dentro, né, e a Alemanha recebeu eles, né, e ela até facilita o retorno das famílias. Quando eu estive lá, falaram, olha, se um dia vocês quiserem vir morar na Alemanha, tal, né, o governo facilita, mas não, né, a gente nós somos brasileiros, né. Doutor, deixa eu te pedir, em algum momento, eu sei que é uma pergunta assim que a resposta parece ser óbvia, né, mas em algum momento assim, passou pela sua cabeça ou pela cabeça do seu pai, talvez, que ele tenha comentado contigo, de assim, pô, será que a gente vai ter que se esconder de novo? Será que algum dia eu vou ter que fugir? Será que isso pode acontecer? Olha, até então não, né? Até então não. Nós vivemos, o Brasil acolheu os refugiados de guerra, acolheu meu pai, né, maravilhosamente bem. O meu pai nunca se tornou cidadão brasileiro, ele sempre se manteve cidadão francês. Tá? Ele nunca quis trocar a cidadania. Perfeito. Né? Ele preferiu sempre ser francês, mas é brasileiro, né? Viveu mais tempo aqui no Brasil, muito mais tempo no Brasil, né? E ele tem orgulho de ser francês, né? Embora a França, né, isso eu vou contar no livro, a França também entregava as crianças, né, a pedido dos nazistas, as crianças judias elas entregavam, né, tinha que cumprir cotas, né, isso todos os países, mas não, vamos dizer assim, não ficou nenhuma mágoa, né? Inclusive tem relatos, né, em filmes que a gente vê, em documentos das polícias locais, né, que ajudavam os nazistas, né? Então os próprios franceses tinham uma força policial que ajudavam a caçar os judeus escondidos, né, e entregavam para os nazistas. Isso. Infelizmente nesses momentos assim, às vezes até os próprios judeus entregavam os judeus. Sempre em troca de alguma vantagem, de alguma coisa. Achando que iam ter alguma vantagem, porque não acontecia, né? Isso. Sim, porque depois acabavam no mesmo final, né? Então, isso infelizmente acontecia, mas os alemães montavam as polícias locais e elas tinham que cumprir cotas, né? Então, acabava acontecendo esse tipo de situação.
E hoje, claro, hoje eu tenho contato com parte da família aqui, os mais jovens, né? A gente conversa, eu já fui à Inglaterra várias vezes, a gente já fui em casamento da... Então a gente tem uma convivência, né? Nós conversamos, trocamos WhatsApp, né? Mas é uma história assim que em Israel também eu conheci várias pessoas da família, né? E eu sempre digo que o meu bisavô morreu na Primeira Guerra pela Alemanha, né? Certo. E depois, mas assim, claro, a gente entende, E eu respondendo, Vini, a tua questão, me preocupa agora, de uns tempos para cá. Na verdade, o nazismo, o fascismo, ele nunca morreu. Ele ficou latente, né? Ele ficou, com o final da guerra, ele adormeceu. Mas, na verdade, ele nunca morreu. E hoje, infelizmente, mais do que nunca, grupos neonazistas, grupos fascistas, né, de direita, de esquerda, eles estão por aí, né, radicais de ambos os lados. Infelizmente, a internet é um campo para isso, né, dark web. Então, tem grupos nazistas, né? Na própria guerra agora da Ucrânia, tem grupos nazistas lutando... Levantando bandeiras, né? Teve imagens, exato. Isso, né? Esse grupo que estava na siderúrgica, que agora, né? Era um grupo nazista pró-Ucrânia, né? E, então, infelizmente, ele está ressurgindo novamente. Mas aqui no Brasil a gente nunca teve medo, né? A gente... nunca teve medo, porque nós somos cidadãos brasileiros, né, de fé judaica, assim como tem a fé cristã, assim como em Israel existe, a maior parte das pessoas é de fé judaica, mas existe cristãos israelenses, árabes, muçulmanos, né, então a fé é uma coisa, né, a cidadania é outra coisa, né. Perfeito. Perfeito. E a gente tá finalizando o programa, né, Casca? Hoje a gente se estendeu um pouco, a gente começou um pouquinho depois, né, e se estendeu um pouco porque mereceria, né, Casca? Fala, Casca. Eu tô assim, não, eu tenho mais duas dúvidas, eu tô assim, ó. Normal. Eu tenho mais duas dúvidas. Faltou essa. Embora vai lá, sejam Casca, rápidas, vai lá. sejam rápidas, né? Fica à vontade. A primeira, eu acho que todo mundo que tá em casa tá se perguntando, né? Qual vai ser o nome do livro, se é que já tem, se é que dá para adiantar. Sim. Boa pergunta, Casca, boa pergunta. O provisório, mas eu acho que vai ser definitivo, se chama Pour Mon Petit Charlie. O que significa isso? Para meu pequeno Charles. Por que esse título? O meu pai voltou, em 1975, voltou para a França. Ele foi a convite de um primo dele, que morava na Inglaterra. Uma dessas crianças que foi para a Inglaterra se tornou um empresário muito poderoso assim na Inglaterra, muito, muito rico, bem sucedido, né? Não tinha filhos. E aí ele convidou meu pai para ir ver, conhecer, rever eles, porque desde então eles não se viam. E aí o meu pai foi para lá e aí meu pai aproveitou e foi viajar para a França, né? Meu pai não foi para a Alemanha, foi para a França para rever o lugar onde ele morava. E casualmente, naquela época, entrou em contato com ele um piloto da Air France, que era filho daquele jovem que morava no apartamento deles em Paris. Nossa, olha só. Então, meu pai conta que quando encontrou ele, esse jovem já era um senhor de idade, e ele chorava, abraçava meu pai, porque ele não acreditava que meu pai estava vivo. Certo. E ele dizia assim, mon petit Charlie, né? Então ele chorava, meu pai sempre diz que, né, não... se debulhava assim em lágrimas, porque esse homem não acreditava que meu pai tivesse sobrevivido, porque eles perderam o contato. E o filho dele, como era piloto da Air France, uma vez veio ao Brasil, resolveu procurar no guia telefônico e viu que tinha Wurzel, e foi atrás, foi descobrindo e viu que era meu pai. Né? Nossa, olha então, só. Posso, Casca, já dizer, eu acho que vai virar um filme, hein? Eu acho que é algo que tem potencial para isso, porque é uma linda história real, uma linda história real, né? E eu sou suspeito em falar, eu adoro ver filmes que são baseados em fatos reais, óbvio, sempre com uma pitada mais emocionante, bota um pouquinho mais de drama,
mas eu sou um apaixonado por filmes baseados em fatos reais porque é o que aconteceu, Sim, né? A gente sim. aprende com esses filmes, né? Uhum. Então, não sei se é a sua intenção ou se pretende algum dia, se alguém vier com uma proposta, mas eu acho que tem potencial para isso. Não sei se já pensou nisso, doutor. Na verdade, ainda não, Vini, mas assim, eu pensei, eu quero, é um Quando compromisso. escreve, rola o filme na cabeça. Sim, com toda sim, tu certeza, começa, né? Tem partes da história que tu não sabe muito bem, tu supõe, tem partes que tu sabe, tem partes que são comprovadas, e tem partes que tu tem que romancear e ver assim qual é, o que poderia, as alternativas, né? O que poderia ser, né? Então, tu também não pode fugir do contexto, né? Claro, claro. Né? Ah, o meu pai virou um soldado. Inclusive, se vocês lembrarem, aquelas fotos que tinha a minha bisavó e duas crianças, a minha avó e o irmão dela, uma das passagens, quando essas crianças da família estavam num comboio de trem indo para a Inglaterra, eles pararam na estação ferroviária de Cracóvia, na Polônia. E um dos meus primos me contou, eu vi o nosso primo lá vestido como soldado polonês. Aí saía uma foto do meu pai quando ele estava morando no interior da França, num orfanato. Olha lá. Né? Aqui a foto do meu pai já depois da guerra, vindo para o Brasil com a avó dele. Né? E aí, então, essa é a foto do meu pai quando ele estava junto com a família cristã. É a única foto que tem. Né? Aí, antes do orfanato. Né? É. Aqui é uma foto que todo judeu aos 13 anos faz uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. É quando tu se torna homem perante a comunidade judaica, né? Então a gente reza, né? Então, aí em 1917 o meu bisavô já tinha morrido e a bisavó cuidava então da minha avó e do filho dela, que lutou então pelo exército polonês na Segunda Guerra Mundial. Aqui é o meu avô e minha avó no dia do casamento deles, né? Então, aí eles casaram. Aí já era em Paris, a minha bisavó já estava morando com meu avô e minha avó, né, em Paris. Nós teríamos que ficar aqui mais umas 3 horas. Ah, sim. Aí meu avô e minha avó, né? Meu avô, então, era sapateiro, tinha loja. Aí são as crianças, o meu pai é bem esse da direita aqui, né? Eles, aí no interior da França, no orfanato, meu pai bem da direita. O primeiro ajoelhado lá. É. Né? Então eles estavam no interior da França aí. Aí é quando a gente foi convidado com o prefeito, tá, minha irmã, tem o prefeito de Leipzig, a gente foi para a cerimônia em 2012, a gente foi chamado e aí é uma foto oficial com o prefeito da cidade, né, com autoridades da cidade. Né? Aí meu pai, minha mãe, minha irmã, na biblioteca de Leipzig, muito bonita mesmo. Né? Às vezes custa crer que um povo... Aí eu fiz um esboço da geração, da primeira geração, segunda... eu cheguei até os anos de 1855. Né? Desde... Né, os judeus trabalham muito com comércio, porque os judeus não podiam ter terras. Sim. Então dificilmente tu vai encontrar um judeu agricultor, fazendeiro. Mas tu vai encontrar judeus médicos, advogados, profissões que tu pode levar contigo. Né? Então, eu posso ser médico nos Estados Unidos, eu posso ser médico, mas eu não... Né? Porque justamente essa história de sempre ser... De não ter pátria. Não ter pátria e um dia te pegarem, né? E os judeus também trabalham muito com diamantes, né? Porque o diamante tu pega e pode levar junto, né? Certo. Então E por isso também que eles tinham bastante recurso financeiro, né, que causava a irritação dos alemães. Né? Casca, deixa eu até ler esse comentário antes da gente finalizar. Rômulo Bernardi, tema fascinante. Amanhã vou rever essa preciosa aula de história trazida pelas vivências do amigo Dr. Charles. Não podemos esquecer esta realidade de um passado triste da Segunda Guerra, né? Eu acho que esse comentário... é um resumo do que aconteceu hoje aqui, né? Eu acho que foi realmente uma aula de história, mas não foi só uma aula de história contada por quem se baseou em livros, foi contada por quem ouviu relatos de quem realmente vivenciou, né? Sim. Então, acho que melhor que isso, impossível, né, Impossível. Com certeza é impossível. Uma história triste
com um final relativamente feliz, porque vai ser perpetuado tanto o programa quanto o Com livro, certeza. né? Então, se a ideia dos nazistas era matá-lo, nós vamos eternizá-lo. É verdade. Né? Então, eu acho que é importante. E só para frisar, essa semana me fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante. Vários canais de TV, grandes TVs, né? RBS, Bandeirantes, Record, enfim, né? Várias TVs contam histórias. Qual a diferença da Conecta para essas TVs? A Conecta faz história. Isso aí, verdade. Muito bem. Porque nós contamos a história das pessoas que não apareceram até hoje. Perfeito, muito bem. E é com isso que a gente vai se despedir e vai agradecer o doutor por ter trazido essas histórias, ter contado, né? Porque às vezes não é fácil também falar sobre, né? Mas a gente agradece por ter compartilhado não só com a gente, com todo esse pessoal que está nos assistindo em casa, né? Vários comentários, peço desculpa por não ler todos, mas hoje o foco estava realmente no doutor. Ele precisava contar essa história, a gente precisava ouvir, e vocês de casa tenho certeza que não se preocupam em não ter o seu nome lido nos comentários, porque ficaram felizes com toda essa história que foi contada. Obrigado, doutor, e esperamos que no lançamento do livro, seja no Benite, seja em qualquer outro lugar, que ele seja visto por todo mundo e que possa, sim, levar para a TV, se não com um filme, que seja com várias entrevistas contando um pouquinho dessa história. Obrigado, doutor. Obrigado, eu agradeço, Vini, Casca. Eu queria dizer assim, finalizar que o meu pai, ele foi um homem muito feliz, né? Claro, o começo da vida foi turbulento e com muitas perdas, mas durante a vida meu pai foi muito feliz, né? Um homem feliz, alegre, viajou bastante. Eu me lembro assim, quando nos últimos momentos dele, ele me disse assim, né? Eu fui muito feliz, eu estou partindo, mas eu sou feliz, fui muito feliz. Então eu posso dizer assim, né? O Brasil recebeu o meu pai muito bem, né? E ele foi, enquanto viveu, foi assim, nossa, era alegria pura, né? E claro, tinha suas marcas, ficaram da guerra, mas ele foi um homem muito feliz, muito alegre, viveu feliz. Isso E viveu em Nova Prata. E viveu em Nova Prata uma Quanto parte tempo? da vida. Pelo menos uns 8 anos, 9 anos. Olha só. Né? Nossa. Então, Vini, vamos terminar o programa como sempre. Com uma salva de palmas, com toda certeza, né? Precisamos. E Casca, eu quero mandar um abraço para todo mundo especial. Nem falei dos patrocinadores, vou falar rápido, tá, Casca? Começa por você, Jack Store. Pensou presentes? Lembrou o Jack Store. Então, assim, está começando a semana que antecede, né? A última semana que antecede o Dia dos Namorados, né? Então, assim, vocês viram, do dia para a noite a vida pode mudar, né? Então, valorizem quem está ao seu lado, principalmente as pessoas que escolheram estar do seu lado, né? O seu cônjuge, o seu namorado, namorada, parceiro ou parceira. Então, não deixe passar em branco o Dia dos Namorados. Então, visite a Jack Store e dê um presente especial para a pessoa especial. Perfeito, Casca. Também um abraço todo especial para Oriplanta, que garante o sucesso de quem vive da terra, todo esse pessoal tão importante para o nosso Brasilzão, né? Esse pessoal que faz acontecer, e a Oriplanta garante o sucesso dessa galera que vive da terra, tá bom? Um abraço especial também pro Tá na Roda Pneus e Pneus Delinte. É a tranquilidade em rodar. Um abraço pro Zé e também pra Rosa do Tá na Roda Pneus, o auto center mais conhecido da região. E também, é claro, um abraço todo especial para a Loja Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. E faço das palavras do Casca minha também. Dia dos Namorados está chegando e não adianta depois que perde valorizar alguém, né, Casca? Então vamos valorizar enquanto está do nosso lado, e principalmente gostei do que o Casca falou, né? Alguém que escolhe estar do seu lado, né? Porque muitas vezes você que tá em casa, tá sentado, por obrigação, né? Você que tá aí em casa sabe que às vezes você é meio difícil de lidar, né? Então, escolher tá do seu lado aí, então valoriza essa pessoa que tá do seu lado, e já falo da minha esposa, obrigado por ter escolhido, né? Às vezes não é fácil aguentar. Obrigado, é isso aí, tem que valorizar, e um presente, ele não é, com certeza, a maior forma de amor, com certeza não, né? Um presente material, mas com certeza é um modo de dizer muito obrigado por me aturar, digamos assim, né? Muito obrigado a todos os patrocinadores, você que tá em casa, Johnny, Jeff, que estão na edição. Casca, fica à vontade. Não vou ousar, mas vou deixar pro Dr. Charles. O programa de hoje, então, 80º Benite,
nós gostaríamos de terminá-lo, né? Homenageando e oferecendo ao senhor, como é que é o nome do seu pai? Por favor, nós não vamos ousar dizer. É Charles Henri Joaquim Wurzel. Programa de número 80, então vai para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, até a semana que vem. Uma boa noite a todos.